Olá, pessoal. Bem-vindos ao Empreenda com Saúde, o nosso podcast que fala de empreendedorismo, de saúde, de empreendedorismo na área de saúde, que mais der na nossa telha aqui. Como sempre, estou acompanhado da minha bela esposa, Thalita. Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. E qual que é o tema de hoje, Tê? Pode falar aí. Hoje a gente vai conversar um tema muito importante na área do empreendedorismo, né? Muita gente defende, quem trabalha com isso defende, que é o tema mais importante nos negócios, na área empresarial. Nós vamos falar hoje de vendas. E antes de apresentar o nosso convidado, eu queria fazer um anúnciozinho aqui, né? Trazer um recado do nosso patrocinador, da Salubritar, Saúde e Segurança no Trabalho. Lembrando que a Salubritar está lançando a sua franquia agora nesse ano de 2025. Quem tiver interesse, saber um pouquinho mais, é só entrar na nossa landing page, franquia.salubritar.com.br, cadastra lá, você vai receber todo o material informativo. Você que quer investir, quer empreender, tá? Quer ter um negócio aí que tem 30% de lucratividade, que gera R$400 mil de faturamento recorrente ao mês, entra lá e faz o cadastro que você vai conhecer a nossa franquia. Feito o nosso anúncio, gostaria de apresentar para vocês meu amigo Ravi Fonseca. Ele que é engenheiro de produção, cofundador e responsável pela operação do Grupo Escalar, que desde 2018 vem atuando com terceirização de processos de vendas B2B e atualmente operando com consultoria, treinamento, recrutamento, seleção e alocação de squads de pré-venda para processos de vendas B2B. Ravi, muito obrigado por aceitar o convite. Bem-vindos ao nosso podcast. Boa noite, Felipe, Thalita. Boa noite. Olá. Audiência. E aí, Tê? Conta um pouquinho da sua história profissional pra gente, Ravi, onde tudo começou. Legal. Assim, muita coisa picada, né? Assim, a minha família é do interior, né? Então eu vim para Belo Horizonte para estudar, na época, engenharia de produção. E aí trabalhei com tudo, né? Comecei trabalhando aqui em BH. Meu primeiro emprego foi, né, meio que de office boy ali, de um assistente administrativo. Fui trabalhar num grupo de concessionária, trabalhei em obra na construção civil. E aí, quando eu fui estudar a engenharia de produção na FGV, eu estava um pouco incomodado com a parte da construção civil, porque na época eu via muito desperdício, né? Assim, trabalhando com obra e tudo. E aí eu comecei a gostar muito da área de processos, de qualidade, principalmente da área da qualidade. E aí, nessa época, eu voltei a trabalhar com, né, até a Regina, que foi o meu primeiro emprego em Belo Horizonte, mas na área de novos negócios. Que, na época, eu não tinha clareza que era uma área comercial, mas era uma área também assim de braços novos do negócio dela e que eu ajudava ali a vender, a pensar, a fazer uma estrutura meio que, de certa forma, de venda. E aí, trabalhando com ela, dando sequência em um dos projetos dela, eu acabei indo trabalhar dentro de um projeto dela, mas que foi adquirido por uma outra empresa, né? Seguiu com uma outra empresa, fui trabalhar nesse grupo, no Grupo Azamar, e aí fiquei lá um tempo trabalhando na área de tecnologia. Eu fui praticamente o primeiro funcionário dessa empresa e lá desenvolvia tecnologia para órgão público, né? Assim, para serviços públicos. E aí chegou um determinado momento que eu acho que eu tive uma crise meio existencial, assim, que eu falei, cara, eu quero ter liberdade, assim, eu quero trabalhar, eu quero ter um emprego que eu trabalhe em qualquer lugar do mundo e que meu currículo ele tenha um valor no Brasil, em qualquer lugar do mundo. E eu comecei a ver as profissões, né, que davam para trabalhar, e venda foi o que eu vi que se eu vendesse global. Microsoft, vendesse computador no Brasil, eu vendia em qualquer lugar. E aí foi onde eu fui entrar na área de vendas. E aí foi onde eu conheci o André, que é meu sócio da Escalar. Né? Hoje, nós dois fundamos a Escalar em 2018. Então, isso foi por volta de 2016. Eu fui trabalhar com o André numa empresa que vendia infraestrutura de TI. O André já estava lá bem mais tempo. Eu fui aprender essa área comercial. Depois eu fui para uma empresa de software. E aí eu vi que nessa área de venda complexa tinha um gargalo muito grande, porque nas duas empresas que eu trabalhei, eu via que a rotatividade do gerente de contas levava muito cliente, né? Assim, embora.
Então, e muitas vezes a falta de processo, olhando com esse olhar de desperdício e tudo, fazia com que a empresa demorasse, às vezes, há 1 ano para rampar de novo um processo. Né? A gente sabe que, muitas vezes, o processo de vendas B2B é de cauda longa, você leva 1 ano ali para fazer uma venda. E aí a impressão que dava é que o tempo todo estava começando do zero. E aí foi onde eu encontrei com o André na FGV lá na época e a gente começou a desenhar assim, processos para otimizar, né? Assim, o processo comercial, onde o executivo, que é o que tem um conhecimento e o domínio técnico para vender um produto, ele não perdesse tempo com processos que não agregam valor na venda. Né? Assim. E aí a gente esboçou lá na época e, enfim, esse é um pouco da história profissional até chegar na Escalar. Né? E aquele negócio, né? Venda, você defende aquilo, é o coração da empresa? Ou é a alma ou é o cérebro? Cara, assim, tem muita gente que fala, né, que assim, vão ter muitos concorrentes com um produto pior que o seu, mas crescendo e atendendo muito mais cliente que você, se você não souber vender. Então, eu acho que tem um equilíbrio, né? Mas fato é, se você não sabe vender, você não está comunicando para o mercado o que você faz. Você pode repetir essa frase para os colegas médicos que estão ouvindo? Como é que é? Tem muita gente com produto pior que o seu, mas que vende muito mais que você. Vende muito melhor. Então, assim, é o que a gente muitas vezes enxerga no mercado. Né? Putz, você tem um produto muito bom. E foi até quando a gente começou a desenhar o processo da Escalar, eu tinha muito isso em mente, porque na época eu trabalhava numa empresa de software e eu lembro que a gente batia muito na TOTOS. Né? A gente encontrava muito com a TOTOS, que era um concorrente na época. E a gente tinha soluções muito específicas e muito especializadas que eram melhor do que muita solução da TOTOS, só que ela tinha marca, ela tinha nome, ela tinha processo. E aí eu ficava meio que incomodado com aquilo, né? Quase que uma causa. O pessoal quando veste a camisa do time, né? Falei, cara, tipo, como que uma empresa média vai concorrer com uma empresa grande, sendo que a empresa grande é um monstro, tem processo, tem força de marca e tudo. E aí não adianta só ter um bom produto, porque só o bom produto, só você que está vendo, está dentro de casa. Então, assim, você precisa comunicar com o mercado, você precisa ter uma estratégia. Não quer dizer que você não é grande, você não vai conseguir alcançar o seu nicho de mercado. Mas você tem que ter estratégia. Você tem que escolher um canal, tem que ter foco. Sim. Né? Então, assim... E quais que foram os maiores desafios que vocês tiveram bem no início da empresa de vocês? Cara, assim... Vender. Assim, vender era um desafio, mas não era nem vender. Porque quando você está no mercado que você tem dor latente, né, e eu acho que o médico tem muito disso. Né? Quando você tem um médico muito especialista, e às vezes no nicho que tem um mercado reprimido, ele não precisa saber vender, porque o cliente bate na porta. Né? Então, assim, é igual um pronto-socorro, né? De certa forma. Quem precisa só bate tirador na de porta. pedido, né? Exatamente. Vai chegar. Então, assim, o desafio nosso lá, claro que era saber era vender, mas era muito mais vender bem, era saber vender. Então, eu acho que, até assim, acho que até hoje, se a gente for olhar, mas bem no início, a gente sofria muito por saber vender o que a gente estava vendendo. Porque quando você está vendendo algo novo, quando você está começando algo novo, você muitas vezes não tem a confiança, né? Assim, e não é nem a confiança que você vai conseguir resolver o problema do cliente, mas você não sabe na prática, né? Assim, qual que é o valor daquilo. Então, ainda mais quando você presta serviço. Então, saber precificar foi um desafio. Porque, né, quando eu e o André a gente começou a empresa, a gente, de certa forma, atuava quase como um profissional liberal. Então, a gente fazia uma conta, o que precisava para fechar o mês ali, colocava isso no contrato e prestava o serviço. Só que aí a empresa precisa crescer. Aí você precisa ter infraestrutura, você precisa ter novos colaboradores, precisa ter gente. Aí você tem que ver, cara, não é só aumentar preço, você tem que agregar valor. Então, essa engrenagem, ela tem muita coisa que anda junto, assim. Mas o desafio, eu acho que foi saber vender bem. E o que você aponta assim, de diferença, Ravi, por exemplo, da venda, né, do B2B, quando eu estou vendendo para uma outra empresa, um CNPJ, e da venda B2C, pegando aí a questão do profissional liberal, do médico, dos profissionais da área de saúde, aí, né, que estão dentro de consultório. O que você enxerga como as principais diferenças assim, de... O que pode levar a estratégia de sucesso de um para outro? Assim, tem muita coisa, né? Como você fala com o engenheiro, ele desdobra em processo, vai falar, cara, tem coisa para caramba. Mas, assim, eu acho que o principal é o gatilho de decisão. Então, assim, quando você atende um B2C,
o gatilho de decisão ele é muito imediato. É muito emocional. Muito emocional. Uhum. Então, pensando aqui agora, então você vai para uma... sei lá, você vai procurar um médico da área da estética, né, para você. Então, você vai muito pela emoção, você vai pela indicação, você vai pela emoção, você toma a decisão ali no lugar, se o escritório se o consultório te transmite ali confiança, você vai tomar a decisão. Então, e a decisão está com você, né? O cartão de crédito é seu, você compra ali na hora. Então, você tem muitos gatilhos emocionais. Então, e quando assim, né, eu vejo muitos médicos que são famosos, eles aumentam muito o ticket porque o tempo do médico é escasso. Cada vez você tem uma demanda alta, você tem uma oferta de tempo menor, você aumenta o ticket. Então, e aquilo gera gatilho, né, de escassez, desejo. Então, o B2C ele vai muito por esse caminho. O B2B é muito racional. Então, assim, o B2B, dependendo se a sua empresa tiver um escritório muito luxuoso, dependendo do perfil de cliente que você olha, ele vai ter medo. Né? Eu lembro quando eu era gerente de contas, uma vez eu fui visitar um cliente em Divinópolis. Aí a empresa que eu trabalhava tinha que ir de terno e tudo. Cheguei de terno, aí o gerente TI olhou para mim e falou assim: vou comprar nada de você não, porque vai ser caro e tudo. Então, assim, dependendo do jeito que você chega no B2B, a compra é racional. E muitas vezes assim, na maioria das vezes ela não passa por um decisor só. Sim. E aquilo precisa fazer sentido. Então, não só o preço, mas o resultado, as garantias que você dá. Então, tudo isso impacta muito. Então, de um lado, no B2B, você tem uma venda muito racional e de análise de custo-benefício, que não quer dizer que o seu cliente vai contratar o mais barato, mas ele vai contratar o que entrega o melhor resultado, né? pelo menor preço possível. E o B2C ele vai muito no fator emocional, né? Muito, de fato, no fator emocional. Então, a tomada de decisão é muito mais rápida, você tem menos pessoas no processo, enquanto o B2B ele vai contratar quando, de fato, o serviço for necessário. Não adianta você fazer Black Friday de um contrato de medicina do trabalho. A pessoa não vai, está com 10% de desconto, eu vou fechar aqui. Não vai. Então, assim, é o momento. Sim. Tá, aí você conseguiu fazer a venda. E aí depois, como que esse relacionamento com o cliente vai ser mantido? Legal. Então, assim, o B2B tem essa característica também, né? Assim, e aí você tem que conhecer muito qual que é a jornada do seu cliente, como se fosse um ciclo de vida do seu cliente mesmo. Então, assim, quando você tem, né, por exemplo, vamos falar da área médica que atende empresa de medicina do trabalho como a Salubritar, né? Ela vai ter um contrato com aquele cliente, ele vai ter uma demanda recorrente enquanto existe uma empresa. Sim. Então, você tem uma jornada do cliente que, conhecendo o ciclo e a jornada dele, você tem uma recorrência e, à medida que você tem uma proximidade, uma gestão de conta com o seu cliente, você sabe quais são as demandas que estão surgindo lá. Então, você também consegue ouvir o seu cliente desenvolver produto, desenvolver serviço, e aí você aumenta a sua recorrência com ele. Então, é uma relação muito mais de longo prazo. É um pós-venda muito bem estruturado, né? Um pós-venda muito bem estruturado, porque a aquisição do cliente ele custa caro, né, no B2B, justamente pela venda ser complexa. Então, dependendo do seu produto, você precisa ter esse cliente muito tempo com você. Né? Diferente do B2C. Então, assim, você vai, por exemplo, no B2C, você vai comprar um carro. Então, dependendo do cliente, ele vai comprar um carro ali a cada 2 anos, 3 anos. Você não vai ter um relacionamento de um executivo o tempo todo com esse cliente. Mas no B2B você tem uma frota. Então, assim, a frota está sendo renovada a cada 2, 3 meses ali, algum veículo da frota, então você precisa ter um relacionamento contínuo. Cara, e o pós-venda, eu vou te falar, se você não faz, você deixa dinheiro na mesa. Agora, se você faz errado, a chance de você perder o cliente... Vou dar um exemplo pessoal, que eu dei até risada. Deve ter umas 3 semanas isso. Eu estava no escritório, toco o meu telefone, eu atendi, era a concessionária do carro. Porque eu estou olhando aqui no meu sistema, está na época do seu carro fazer a primeira revisão. Eu falei, oi? Estou aqui, está na hora, ele não está com a quilometragem de fazer a primeira revisão, não. Eu falei, moço, eu já levei na sua loja 3 vezes. Ele está virando 40 mil agora. Falei, não é possível, né? Falei, ou seja, o cara não está mantendo histórico nenhum do relacionamento. Quer dizer, que se eu pisar lá de novo, eu vou ser um cliente do zero. Ele não sabe o que foi feito naquele carro, não sabe... O histórico não existe ali dentro. Então, você sabe que é uma empresa que não está fazendo
digamos assim, uma gestão da sua carteira de cliente do modo como deveria fazer. Para poder criar aquele vínculo, né? E aí, cara, quebrou a confiança. E agora você vai para o próximo. É a gestão de CRM, né? Assim, o CRM ele não é só o software que você armazena as informações, é a forma como você faz. Então, hoje tem várias formas de você fazer essa gestão de CRM. Provavelmente essa concessionária, ela deve ter um padrão de tempo, de quilometragem, e ela já deve ter, pelo padrão de tempo, alguns gatilhos já programados para o consultor técnico correr atrás de clientes. Então, ele deve estimar que um carro médio, sei lá, roda 10 mil por ano, então a revisão anual ele deve ter te procurado nesse momento. Só que hoje você tem outros gatilhos, né? Assim, de uma atualização bem feita de CRM. Sim. Hoje você tem muita inteligência artificial que apoia nessa gestão, até mesmo na integração de sistemas, porque tem empresas que muitas vezes o CRM não é integrado com outros sistemas dentro da empresa. Então, assim, solução tem. Mas eu acho que o principal fator, né? Eu sou apaixonado com o processo, é não esquecer que dentro do processo ali, o cliente ele vai ser um humano na ponta de alguma forma. Sim. Com certeza. Então é saber ouvir ele, acompanhar ele. Então acaba que eu vejo, né, assim, mais como paciente, né, assim, a área médica ela de fato tem uma carência muito grande assim nessa área de gestão de cliente. Talvez pelo fato dessa demanda represada. Você tem muito mais paciente do que muitas vezes especialistas. Então, só que o mercado ele é competitivo, né? Assim, então, em algum momento você está perdendo. E por mais que às vezes um médico ele esteja com a agenda cheia, ele pode aumentar o valor da consulta, ele pode aumentar a margem. E ele vai fazer isso não é só com o tempo, não é só com a experiência, é com a boa experiência do cliente também, né? Então, isso é muito importante. Tem algum exemplo de alguma estratégia que vocês implementaram na consultoria de vocês que trouxe um grande resultado? Não, assim... tem vários, muitos, né? Tem vários, assim, tem vários. É porque... o que eu percebo? E aí, falando assim, um pouco de antes da pandemia e depois da pandemia, né? Assim, o processo comercial mudou muito. Na verdade, eu acho que, sei lá, tiveram vários, como se fossem, sei lá, ritos de passagem na visão de vendas, mas vendas sempre existiu, né? Então, você tinha antes o vendedor porta a porta, né? Que fazia uma rota, que conhecia muito bem aquela região, e as empresas, as marcas, para chegarem naquela região, ela dependia daquele representante lá, fazendo aquela rota. Aí começou a expandir a questão de telefone, internet. Aí esse representante ele não precisa mais passar toda semana naquela região, passa uma vez no mês, por e-mail, tira o pedido e tal, e foi expandindo, né? E aí veio a internet e tudo. Quando, assim, né, e passaram por várias transições, mas quando veio a pandemia, ficou muito claro que você não precisa estar presencialmente para fazer um atendimento comercial. Então, quebrou muito a barreira geográfica. Então, a Escalar, na época, a gente tinha muito cliente em Minas, em BH. E aí a gente começou a perceber que muitas empresas de São Paulo começaram a atender empresas de Minas. E começou a tomar o mercado. Então, o mercado ficou muito mais competitivo. Só que você pode enxergar de duas formas. Nossa, vou perder o meu mercado. Ou você pode ver, cara, agora eu posso expandir para todos os outros estados do Brasil. Sim. Então, houve essa quebra de barreira geográfica. Então, o mercado é muito mais competitivo. Então, assim, hoje, né, para quem trabalha e atende o público B2B, não adianta só você ganhar um contrato. Se você não fizer um bom atendimento, se você não ouvir o cliente, o seu concorrente ou os seus vários concorrentes estão prospectando aquele cliente o tempo todo. Na hora que você pisar na bola, se você não der solução, se você não estiver próximo, você vai ser trocado. Né? Assim, e às vezes o custo da solução é muito menor do que o custo de aquisição de novo do cliente. Então, é muito importante isso. Então, a gente tem vários cases. A gente tem até um case assim, de uma empresa, e aí a gente fala muito desse processo relacional. A gente prospectando, né, assim, empresas, era uma empresa de facilities, né, de terceirização de mão de obra. Então, a gente prospectando várias empresas grandes que eram clientes sonhos, né, assim, desse cliente nosso. E aí a gente, normalmente, quando você faz uma prospecção, você não vai encontrar o cliente no momento de compra.
Sim. Então, você tem que construir um relacionamento com ele. E foi assim, a gente chegou na empresa, ela estava com um contrato ativo, e aí a gente continuou dando manutenção no relacionamento, abriu um bid, né, uma tomada de preço para o serviço. Aí esse nosso cliente participou desse bid e ganhou. Então, assim, acho que ele alocou coisa ali de 600 funcionários na Zona Franca de Manaus para atender uma indústria grande lá. Então, assim, Fala com o dono da empresa careca agora. Ele é careca. Sérgio, meu amigo, um abraço. Não é careca, não. Ele não é careca mais, não. Plantão. Não é. Hoje, Mas é interessante, assim. Eu tomo um cuidado com isso, porque eu acho que é meio prepotência. Falar, é um case de sucesso nosso. Não, é um case de sucesso que a Scalar fez parte, né? Porque também depende muito do cliente. E a gente tem essa proximidade muito com as nossas operações, de muitas vezes também ficar junto com o cliente para monitorar o processo dele. Porque muitas vezes tem gargalo do próprio vendedor. Porque hoje no time comercial, a cultura comercial é tirar pedido, não tem jeito. Sim. Então, muitas vezes o vendedor, ele prioriza tirar pedido do que construir relacionamento. Só que na construção de relacionamento ele pode ter um ganho muito maior no futuro. Sim. eu tenho uma curiosidade. Diga, amor. Existe alguma particularidade ou algum desafio que vocês encontram assim com clientes da área de saúde? Tem. Assim, Olha lá, hein? Cara, tem. Principalmente assim, a gente já trabalhou com vários projetos assim que atendem principalmente hospitais, clínicas médicas e tudo. Qual que é o maior desafio enquanto fornecedor? É que o decisor, normalmente, ele é médico, ele é técnico. Ele não é gestor de negócio. E muitas vezes as decisões estão muito centralizadas na mão dele. E a hora dele é cara. Então, assim, como que funciona? Pegar um exemplo de um cliente que a gente trabalhava. Ele fazia monitoramento de câmara fria, né? Assim, principalmente para a área médica. Quando você vai trabalhar, se fosse para um frigorífico, por exemplo, lá vai ter um gestor da qualidade, ou vai ter um responsável pela manutenção, e essa pessoa ela está ali cumprindo uma carga horária para resolver os problemas do negócio, você consegue falar e você apresenta uma solução. O médico está atendendo o paciente. Então, assim, muitas vezes você não consegue chegar nele. E as decisões da clínica dele, né, do hospital dele e tudo, vai ficando muito centralizada na mão dele. Então, acho que o maior desafio, falando enquanto fornecedor para a área médica, e eu acredito que isso também acaba levando, talvez, menos inovação para a área médica, são essas barreiras de negócio, conseguir falar com essa pessoa. E ainda assim é um mercado muito conservador, né? Assim. Eu ia puxar esse comentário, mas já que você trouxe, né? Porque é uma autocrítica que eu costumo fazer nos colegas da área de saúde e tal, falo isso muito com a T, e até atrelando um pouquinho não, né? Porque tem tudo a ver vendas com marketing, tá, né? Um vai gerar demanda para o outro e vamos lá. Mas na área da saúde é muito comum a gente ver as pessoas tendo uma visão muito pejorativa para quem investe no processo de venda, para quem investe em marketing, né? Aí já costuma falar, fulano é marqueteiro, né? Fulano é blogueiro, é da internet. E a gente até vê em alguns grupos profissionais, muitas vezes na hora que a pessoa faz uma propaganda assim, meio esdrúxula, meio feia, boba, infantil, eles tomam até aquilo como uma ofensa à questão de ética médica. Sabe? Então é um mercado que ele tende a ser muito fechado. Nem você falou, muitas decisões de gestor, tudo passa pela mão dele. Ele não consegue profissionalizar muitas vezes a gestão da clínica e está perdendo dinheiro fazendo isso, né? E se ele não tirar essa centralização, ele vai perder inovação. Cara, vai perder dinheiro. Não tem jeito. Vai deixar de vender. E aí a gente tem esse trabalho de a gente tentar quebrar um pouquinho essas objeções. Até a questão da publicidade na área médica é muito restrita, é muito... como é que eu posso falar? Regulamentada pelo CRM, né? Pelo nosso conselho. Não estou falando que é errado, não estou fazendo julgamento de valor se está certo, se está errado, quais são os critérios, se eles são certos, se eles são errados. Mas a gente tem essa questão muito fechada de ser difícil inovar na área da saúde, né?
E não só na prestação de serviço, mas até em questão de processo de venda, de comercial. É mal visto. Sim. Então as pessoas deixam de investir nisso, deixam de estudar. E falando nisso, na questão de vendas, o médico, ele foca muito, nem só o médico, o profissional da área de saúde, ele foca mais na pessoa física do que pensar, eu vou fazer uma parceria, alguma coisa assim com a empresa, tal. Vocês não acham? O que eu vejo assim, muito da área médica? Nesse aspecto, a medicina parece muito com a advocacia. Né? Assim, a OAB também é ela também regulamenta muito essa questão da mercantilização da profissão. Sim. Né? Só que o que acontece? Marketing não é só anúncio no Instagram. Né? O marketing não é só um Google Ads que você vai estar no primeiro clique. Qualquer estratégia de posicionamento é uma estratégia de venda. Sim. Né? Seja por autoridade, seja uma assessoria de imprensa, seja... Poxa, se é um médico... assim, que publica vários artigos, a própria publicação do artigo no veículo certo é uma estratégia. Sim. A questão é saber usar a estratégia certa. Não quer dizer que você não tem que fazer marketing. Você tem que fazer um marketing com que você acredita no posicionamento do seu negócio. E aí, qual que é a visão que eu tenho muitas vezes do médico, né? Vocês vão bater aqui. Não! Eu vejo Fica à vontade. Eu vejo como uma estratégia, muitas vezes, assim, enquanto visão de negócio, uma estratégia de curto prazo. Porque, assim, qual que é o jeito mais rápido de ganhar dinheiro? É aumentar o seu valor de hora. Então, muitas vezes, o médico, ele acaba se tornando cada vez mais especialista, que é uma estratégia certa, mas o médico que é empresário, ele não estrutura uma empresa. E a empresa, ela só existe quando ela tem sucessão. Então, se o médico ele é o nome daquela clínica e tudo, e ele aposenta, ele tem sucessor? Né? Então, assim, entra... E quando eu falo sucessor, né, é na estrutura do negócio mesmo. Salubritar tem? Isso é muito... Não, mas eu tava não, mas eu tava pensando isso com o Salomão. Um abraço, Salomão, que faz a nossa assessoria de marketing. Você estava lá, a gente filmando as coisas, a gente falando sobre inovação e tal, e ele me citou, falou, Felipe, tem um livro bem legal, vou te passar para ler. Esqueci o título do livro agora, ele está me devendo, inclusive. Vou fazer a cobrança pública. Né? Mas ele falando que nessa publicação, nesse livro que ele leu, realmente o processo de inovação, ele vem justamente quando você descentraliza. E eu parando e pensando na história da Salubritar, se eu não tivesse tomado essa decisão diversas vezes de... Cara, não sou eu que toco esse processo. Toma Zé Rodrigo, toma Alana, toma Davidson, vai. A coisa não teria acontecido, não adianta. E é engraçado porque, assim, quando você vê a Salubritar, chama Salubritar, mas muita clínica médica chama Dr. Ravi, se eu fosse médico. Dr. Ravi, oftalmologia. Então, assim, muitas empresas, muitas clínicas personalização entram o nome da pessoa mesmo. Então, eu não gosto de falar que é certo, errado, cada um tem a sua estratégia, mas pensando em perpetuação, pensando nessa questão de sucessão, se torna mais difícil. E aí entra aquela dificuldade que eu falei que a gente tem às vezes de fazer uma venda, né? Que é o médico ele está muito ocupado com os atendimentos. No curto prazo, a hora dele vale muito dinheiro. Então, se ele parar para pensar, cara, não vou atender de manhã, né? Não vou fazer atendimento de manhã para eu estruturar o meu negócio, ele vai ter uma visão de perda financeira muito grande. É uma visão de curto prazo. Mas se ele olhar no longo prazo, e se essa minha clínica virar em 10? E se eu tiver médicos trabalhando, fazendo exame e tudo, eu posso estar olhando mais para o negócio. Sim. Então, na visão de curto prazo, o valor do homem-hora é muito mais fácil de ganhar dinheiro. Eu lembro isso claramente, né? Uma das vantagens de... Gente, vou relembrar, né? Eu sou menos médico, mais empresário, mas graças a Deus sou casado com uma muito médica. E uma das vantagens... Não sou empresário. Uma das vantagens de ser muito médica é que os laboratórios dão um jantarzinho ali para dar umas aulas dos lançamentos e tal, né? E de vez em quando eu costumo entrar nessa barca de gaiato, sabe? Eu não sou convidado diretamente, mas eu vou. E aí fui num desses jantares, estava voltado, era um jantar voltado para a área da geriatria, os colegas geriatras da Thalita lá, e tinha uma colega dela lá, assim, aqui no cenário aqui de Belo Horizonte, super competente, super renomada, e ela tomou a decisão de criar uma ILPI, uma instituição de longa permanência de idoso,
antigo asilo, né? A casinha lá onde se cuidam dos idosos hoje em dia, que a família não tem estrutura, não tem condição, ou mesmo por decisão do idoso. E a gente conversando, e eu falando que eu tenho uma empresa e tal. E, gente, eu quase dei um abraço nela. O remorso, tanto o ódio que ela tem de um processo de gerir uma empresa. Ela falando, eu não estudei medicina, eu não formei para isso, eu não formei para ficar fazendo contabilidade, para tentar ganhar novo cliente, para fazer gestão de pessoas. Assim, todo um processo da empresa, ela negava mesmo. Ela não detestava fazer, não gostava, ela gostava de estar na operação, de atuar como médica. E muitas vezes é aquele negócio, a pessoa realmente ela tá para isso mesmo. É o ofício dela, é o que ela acredita fazer bem, é o que ela quer fazer, beleza. Mas isso não impede ela de ter a empresa. Exato. Cara, tenha a sua empresa, contrate o gestor. Né? O gestor vai tocar os processos que você não gosta, que você não quer fazer. Dá para fazer tudo. Eu falei, cara, dá para fazer uma rede assim. Né? A gente consegue construir uma rede. Você é diretora clínica, né? Vai ter os seus pacientes, vai gerir os atendimentos clínicos, os protocolos, mas faça a gestão da empresa. Eu acho que tem vários caminhos assim. Por exemplo, lá na Escalar, né, assim, recentemente a gente está implementando um RH, né, estruturado, a parte de business partner e tudo. Justamente porque hoje, não sei se é só na área comercial, mas eu acho que o turnover está muito alto em qualquer segmento de mercado. Então, a gente está olhando muito para isso. E aí a gente começou a entender que eu meio que separei em 3 pilares, assim, ou talvez as habilidades, né, de uma pessoa que, principalmente, ali, às vezes está numa faixa de maturidade legal, pensando numa promoção, numa transição de carreira. É o quanto que ela tem, né, assim, de gestão, o quanto que ela tem de liderança e o quanto que ela tem enquanto especialista. Então, como se fossem 3 pilares. Dificilmente a pessoa vai ter os 3 bem equilibrados. No mesmo nível. Não vai. E até momento também, né? Tem algum momento que você está olhando mais para a sua operação técnica. Tem momento que você está mais na gestão. Porque, naturalmente, se você é muito especialista e foca muito em ser especialista, é difícil você confiar na equipe, porque você sabe mais que a equipe. E se o seu valor é o conhecimento técnico, você vai ter uma dificuldade de liderança e de gestão. Se você já pensa em gestão, você já está olhando para uma engrenagem com um olhar diferente do que o especialista. Você quer ter especialistas no seu time. E o líder é quem engaja, quem consegue colocar energia de fato. E muitas vezes essa pessoa que consegue engajar o time, conectar ele a um propósito, ele tem dificuldade de gestão também, de seguir rotinas, de seguir... Então, é um pouco esse dilema desses 3 pilares, assim. E não tem nada de... Assim, não tem certo e errado. Por exemplo, um médico muito especialista, ele não precisa montar um negócio do zero. Se ele está posicionado, por exemplo, em uma clínica ou em uma instituição e ele é um pilar importante, e a empresa que ele estiver trabalhando, né, tem essa cultura, ele pode entrar com stock options, ele pode se tornar sócio, ele pode adquirir parte daquela empresa que ele já confia no propósito, na missão da empresa e tudo. Então, tudo é possível. Eu acho que o desafio é o ego. Né? Assim, eu acho que o desafio é o ego profissional de um profissional que já é mais sênior. Né? Porque tem até um cara, esqueci o nome dele, que ele fala, né, que assim, quando você escolhe, você perde. Então, assim, escolher é perder. Cada escolha é uma renúncia, né? Exatamente. Então, se você vai escolher algo, você vai perder. Aí vem o seu lado do ego. Cara, você está perdendo por quê? É para algo melhor, para dar um passo lá na frente, ou você está perdendo por perder? Porque, às vezes, você está perdendo a oportunidade de ser sócio de um negócio que lá na frente você vai poder fazer suas viagens, vai poder ficar tranquilo, sabendo que o dinheiro está entrando. E, às vezes, você toma uma decisão de ganhar muito mais dinheiro, mas você fica dependente de estar ali o tempo todo. E a gente pensando na área de vendas, Avi, o que você acha que é, digamos assim, o perfil ou o comportamento chave assim, para a pessoa ser bem-sucedida no processo de vendas? O negócio que a gente fala é sempre clichê, né? Assim, mas eu acho que o principal é ela acreditar no que ela está oferecendo. Então, assim, você pode, cara, ter o processo lá, as metodologias Spin Selling, você pode ter uma pessoa que entende muito do produto e tal, mas se ela não confia, ela não vai ter aquele brilho de resolver, né, o problema do cliente, vai ficar algo mais morno.
Então, eu acho que a primeira coisa é acreditar no produto que você vende. Porque se você acredita, né, e você traz para si essa autorresponsabilidade, cara, você vai resolver esse problema. Então, às vezes, eu quero muito vender lá para a Salubritar, mas, pô, véio, vacilei em alguma forma, sei lá, tratei o Felipe mal, alguma coisa nesse sentido, assim, ou fui com muita sede ao pote, mas eu vou ficar indignado com isso. Cara, por que ele não contrata? O meu produto é bom. Então, na minha próxima venda, eu tento fazer diferente. E eu tento fazer diferente. Então, a primeira coisa é essa energia. Depois da energia, é lapidar. Isso eu estou falando enquanto vendedor, né? Aí depois é lapidar. Lapidar na gestão, né? Conhecer bem o cliente. Então, você tem que saber para quem que você está vendendo também, né? Assim, saber... Tem várias coisas assim, né? Saber o que o seu cliente precisa de fato, né? Comprar. Então... É aquela coisa, né? Eu sou o vendedor do carro. Vou vender o carro para você. Eu tenho que bater minha meta. Então, assim, eu vou falar que o seu carro tem que ser 4x4. Aí, você não. Você quer um carro só para ter uma caçamba porque você leva seu cachorro no pet shop. Então, assim, eu ficar com muita forçação de barra e aí você começa tanto querer te vender aquele 4x4 que eu falo que não é 4x4, não presta. Porque eu não entendi para que você quer. Eu não entendi o que você quer, né, de fato. Então, eu não preocupei em resolver o seu problema. Eu preocupei em resolver o meu problema. Então, por isso que eu falo que o vendedor ele tem que entender, assim, ele tem que acreditar muito no que ele vende e ele tem que preocupar muito em resolver o problema do cliente também. Eu acho que são essas duas variáveis. O resto é habilidade técnica, que você estuda e aplica. E qual que seria a primeira dica que você daria para um pequeno empreendedor que quer começar a vender? Deslanchar. Porque vender já vende alguma coisa. Sim, mas que quer otimizar as vendas ali. Cara, assim, vamos pensar num cenário, assim, fica mais fácil para mim. Mas vamos pensar num cenário de uma pessoa que, às vezes, era um profissional, né? Vamos falar na área da saúde, né? Às vezes eu vou contar até a sua história, não estou sabendo, mas... Uma pessoa que é médica do trabalho, né? Trabalha numa empresa, já tem uma experiência, já tem um relacionamento, conhece uma empresa, conhece outra e tudo, ele resolve sair, montar uma clínica, com o relacionamento dele ele já vai adquirir alguns clientes. Então, a primeira coisa, né? Alguns clientes já trazem ali uma indicação ou outra, porque ele está prestando um bom serviço, mas aí ele está pequeno, mas está estagnado, ele precisa vender mais. Então, sim, eu acho que a primeira coisa que ele tem que olhar é pro relacionamento dele, né? Entender assim, o porquê que ele é bom para quem ele atende hoje, né? E construir ali os pilares, os diferenciais de qualquer negócio que ele está estruturando. E isso tem que estar conectado com uma visão de longo prazo. Então, eu acho que antes de vender, antes de você pensar, cara, vou estruturar um processo de vendas, vou contratar um vendedor, você tem que saber para onde que você vai. Você tem que ter o processo, assim, não precisa ser um planejamento estratégico, um balance scorecard, com visão de 10 anos, não. Mas você tem que ter que seja 3 anos ali, você tem que saber para onde que você vai. Porque sabendo de onde que você vai, para onde você vai, para onde você precisa chegar, quantos clientes você precisa adquirir tudo, aí você faz essa ponte, né? Então, assim, eu acho que antes de querer colocar a cara no mercado e sair vendendo, entende para onde que você vai, entende qual que é o problema que você resolve hoje para as pessoas que você atende e, a partir dali, você começa a construir o processo. Igual, você falou marketing, né? Então, hoje, normalmente, as empresas acham que são 2 caminhos. Ou eu invisto em marketing ou eu contrato vendedor, né? A grosso modo. Só que você tem vários caminhos. Você tem... a gente, na nossa metodologia da Escalar, a gente entende que a pré-venda são 3 canais. O ativo, que você corre atrás do cliente, bate na porta. O de atração, que pode ser desde o seu posicionamento físico, né, do escritório, que as pessoas vão passar na porta e vão ver. E relacionamento. Então, são esses 3 canais. E não é só escolher um. Os 3 eles precisam existir. E em determinado momento, um vai ser mais forte. Então, se você definiu o seu planejamento estratégico e eu sei que eu preciso adquirir 100 clientes nos próximos 2 anos. Eu já tenho 10 clientes. Então, assim, do meu relacionamento hoje, se eu explorar ele bem, eu consigo, talvez, ir para 30? Talvez eu consiga. Eu indo com 30, eu já vou ter uma margem para fazer um trabalho de marca melhor?
Já vou ter. Beleza, então eu já tenho relacionamento e já tenho marca. Então eu já sei agora qual que é o cliente que faz mais sentido para mim. Então eu vou começar a bater na porta deles. Eu vejo o pessoal errando muito porque na necessidade de vender rápido vai para a estratégia de bater na porta. E no B2B é isso. Você não vai encontrar... Dificilmente você vai encontrar o cliente no momento de compra esperando só colocar seu nome no cheque. Isso é utópico, né? Se acontecer, é igual, sei lá, cometa passando. Você vai encontrar, na maioria das vezes, alguém que tem alguma dor com o atual fornecedor ou algum pensamento de expansão que você vai ter que ficar namorando com ele ali até ele te dar uma brecha. Fazer aquela nutrição na base do funil de venda, né? Aquele relacionamento. Às vezes fazer uma venda ruim. Às vezes para você entrar num cliente... sei lá, vou pensar num exemplo. Às vezes você fala, cara, treinamento me toma tempo, não me dá dinheiro, me dá muita dor de cabeça, mas às vezes o treinamento ele tem uma verba lá que ele nem precisa de aprovação, ele precisa só de, às vezes, dar um treinamento ali qualquer. E aí, se você presta esse serviço e presta de uma forma bem feita, você já ganha confiança. Você já cadastra a sua empresa lá dentro. Você já começa a pisar lá dentro. Então, é agir com estratégia de produto também. Eu vejo muito isso. Assim, às vezes os clientes aparecem lá na Escalar e eles querem vender o serviço mais caro. Eu preciso prospectar para vender o serviço mais caro e tal. E aí a gente começa a desenhar estratégias. Fala, olha, o mais caro talvez leve muito tempo. Você está disposto ao tempo? Ah, não, preciso de caixa, preciso rapidão. Então vamos para o mais rápido, que às vezes é um serviço de ticket menor, às vezes é uma venda que nem vai se pagar, mas depois que você já está dentro do cliente, se o seu serviço é bom, você cresce lá dentro. Sim. É que nesse sentido. Acho que o médico tem muito disso, né? Ele atende uma pessoa da família e daqui a pouco a família está toda lá, né, nele. Se for bom, vai, né? É. O geriatra tem muito essa história. De Atendeu bem um idoso, vem um irmão. Agora, se for da nossa família, vem todo mundo querendo consultar de graça. Normal. E você mais cedo aqui fez um comentário, eu queria puxar de novo um pedaço do que você falou, e alinhado com essa questão assim, da concorrência, das mudanças de mercado, por aí vai. A inteligência artificial. O que você acha que a inteligência artificial pode trazer de impacto no processo de venda? Como é que a gente pode aplicar isso de uma forma legal para ou prospectar ou melhorar o relacionamento com os clientes? Eu escutei num outro podcast as pessoas comentando sobre o processo de venda, assim, que tem ferramenta hoje de inteligência artificial que ela faz a venda completa. Sério? Inclusive contornando a objeção de cliente. E aí deram um exemplo lá que estava vendendo, acho que um curso de inglês. E aí a inteligência artificial abordou o cliente e a pessoa respondeu no WhatsApp. Até gostaria, até fiz a inscrição lá na landing page lá e tal, mas agora não é o momento. Minha mãe faleceu semana passada, não estou com a cabeça boa, que não sei das quantas. Cara, a inteligência artificial respondeu. Entendo que é um momento difícil, mas olha só, é um curso que você já desejava, isso vai te ajudar a ocupar sua mente, muitas vezes sua autoestima vai melhorar. Ela contornou a objeção da pessoa. Tá aqui um cupom de 10% e tal. A pessoa fechou, vendeu. Falei, caramba. Tá, mas até que ponto também isso vai ser bom, né? Caramba. Assim, é aquela história, né? Quando a gente fala de inteligência artificial, de robô, de máquina, a gente sempre tem uma certa ressalva, né? Porque tem aquela história de que pessoas gostam de se relacionar com pessoas. Com certeza. Por enquanto, né? Não, Os gente, robozinhos vamos continuar com tudo. assim, Vamos por ver se vai favor. continuar assim. Eu vejo assim, a inteligência artificial ela vai estar presente cada vez mais na nossa vida, eu acho que isso é indiscutível. Mas, assim, o que eu penso? Né? É uma lógica um pouco assim, da visão de produção. Se você cria um padrão, você deixa de ter diferencial. Então, por exemplo, se você coloca uma inteligência... Isso existe hoje. Então, por exemplo, inteligência artificial que faz abordagem no LinkedIn, inteligência artificial que faz disparo de e-mail. Uma coisa é eu estar usando, né? Assim, e você... o termo o early adopter, né? Se é aquela primeira pessoa que está usando ali, você vai ter um diferencial.
A partir do momento que todos os seus concorrentes estão usando, você já não tem mais diferencial. E pelo contrário, você começa a bombardear o mercado. Aí o mercado passa aquele e-mail legal que era a pessoa que me mandava toda semana me cobrando e eu achava bacana, agora 15 empresas enchendo meu saco. Então, assim, eu acho que a inteligência artificial ela vai ajudar a reduzir o trabalho chato. Então, assim, né? O que eu falo que é o trabalho chato? É o trabalho repetitivo. Às vezes é o trabalho que você tem que fazer a mesma coisa 3 vezes. Né? Às vezes, ter uma busca de algumas informações se a sua base estiver muito bem estruturada. Né? Então, tem coisas que dá para você... Algumas análises que dá para otimizar muito tempo. Na área de vendas, cara, venda é diferencial competitivo o tempo todo. Então, assim, você usar uma inteligência artificial para você coletar informação, para você conseguir aprofundar num tema que às vezes você não tem tanto conhecimento, ok. Mas entender que a inteligência vai substituir o processo, aí você cria uma padronização e você deixa de ter diferencial. Então, a minha percepção hoje, estou falando isso, né, em janeiro de 2025, é essa. Tudo pode mudar, mas eu acho que a figura do vendedor, né, do executivo, cara, ela nunca vai deixar de existir, não tem jeito. Né? Okay. Bacana. Você falou aí da empresa de vocês, né? Da Escalar. Vocês fazem treinamento também para ensinar o grupo, assim, a empresa, nessa questão de vendas? Essa questão de treinamento? Legal. O que acontece? A Escalar, né? Assim, a gente tem 8 anos de mercado, a gente sempre trabalhou com a parte de terceirização, de alocação mesmo. Então, a gente entendeu que o gargalo, né, principal do processo de vendas B2B era o topo de funil, era a pré-venda. Então, a gente trabalhou sempre executando esse processo, porque o cliente ele entende do produto dele. Então, ele estar canalizando energia para a venda é muito importante. A pré-venda é muita etapa processual, é muita etapa de esforço. Então, o nosso core business ele foi, por muito tempo, a operação. Só que o que a gente entendeu? Que para o nosso cliente, a nossa operação também serve quase como um treinamento, uma consultoria. Sim. Em determinado momento, ele pode optar em internalizar esse processo. Então, hoje a gente também apoia na parte de recrutamento e seleção para montar time de vendas. E a gente apoia também na parte da consultoria de processos para implementação de ferramentas e também o desenvolvimento de treinamento do time. Então, hoje a gente já tem alguns projetos onde a gente tem uma operação de squad terceirizada, mas o meu cliente ainda também tem um time interno e sempre quando ele contrata um BDR, né, que é um analista ali da pré-venda, a gente faz o onboarding desse BDR. Então, a gente trabalha com a terceirização e ele prefere ter tanto o time interno quanto o time terceirizado, porque ele compara a performance o tempo todo, né? E como o nosso negócio, eu preciso estar treinando meu time continuamente, a gente tem muito conteúdo, muita bagagem para desenvolver também, né, o time dos nossos clientes. Bacana. E puxando uma coisa que eu até perguntei e o Ravi respondeu, mas eu achei que ele ia responder outra coisa. Quando eu falei sobre a característica do vendedor... Outra resposta. Aí, como ele não falou o que eu estava querendo, eu vou trazer de novo. Você vai cutucar novamente. Não, eu vou trazer, não é possível. Mas eu sempre tive uma percepção pessoal, e depois que eu comecei a trabalhar, né, na área da empresa e passei a fazer processo de venda, estudar mais o processo de vendas, isso ficou muito claro para mim. O quão é importante a boa capacidade de comunicação para a pessoa ser um vendedor. Né? E esse aqui é negócio, ser vendedor não é... E quando eu falo comunicação, gente, não é aquele boca de sacola que fala o tempo inteiro. Não, é a capacidade, como o Ravi apontou, de se relacionar, de entender, de expor uma ideia, de passar segurança naquele momento, naquele processo, na hora de se abordar o cliente, né? De oferecer uma solução para o momento de dor do cliente, seja ele qual for. Então, assim, é muito importante essa capacidade de comunicação. E aí eu tenho pessoas já de perfil comunicador mais apurados que o meu, né? Eu fico impressionado. Tem uma vendedora na minha equipe, e eu tenho a Thalita aqui do meu lado, que são pessoas com capacidade de comunicação estratosfericamente altas.
Impressionante. Eu viro para o lado e falo, olha, Felipe, vende isso aqui. Eu falei, caramba, olha, tem mais isso aqui que eu consegui um cliente para você. Eu falei, caramba. E eu aqui pensando o que eu vou fazer, estratégia para lá, estratégia para cá, não sei das quantas. Mas eu acho impressionante quando pessoas têm essa naturalidade de comunicação, o quão é natural para ela vender, né? Eu acho impressionante. Eu filosofei, né, na hora que eu respondi a primeira vez, mas agora eu entendi a pergunta. Cara, o que acontece? Assim, eu tô parecendo político, né, candidato a deputado. Daqui a pouco eu falo meu número e vocês votam em mim. Mas assim, Isso. tentando. Mas é porque assim, não tem receita de bolo, mas tem padrões dependendo de onde você atua. Então assim, quando você pega lá no DISC, né, hoje quase todas as empresas acabam usando aquela metodologia da Solis, né, que é o perfil comunicador, analista, executor e planejador. Então, aí depende muito do que você quer vender, depende muito da sua cultura, do seu negócio, depende do quanto você quer reter o time. Então, assim, tem muita variável. Mas tem um livro, uma metodologia, chama Challenge Sales, né, a venda desafiadora. Ele fala que assim, a gente tende a achar que o perfil comunicador é o melhor vendedor. E não necessariamente. Né? Então, assim, no Challenge, né, lá ele tem um perfil que é o construtor de relacionamento. A gente muitas vezes acha que aquela pessoa que chega, que sabe o nome de todo mundo, que sabe o que cada um gosta. Não necessariamente ele vai ser um bom vendedor. Porque, às vezes, você conhece tanto, pô, sou tão amigo do Felipe que eu nem sei com o que ele trabalha. Entende? Então, você construiu um relacionamento tão em cima de relacionamento que eu nem sei o que ele faz. Então, depende muito. Quando a gente fala, por exemplo, de venda consultiva, né, venda B2B, que você precisa transparecer a autoridade, que você precisa, às vezes, resolver o problema, e aí no Challenge ele fala que é o desafiador, que ele tem que tirar o cliente o tempo todo da zona de conforto dele. Muitas vezes você pega um executor planejador, que são meio opostos, um executor analista, ele acaba sendo melhor, porque ele consegue executar melhor os processos, ele consegue ter um ritual, ele consegue, de fato, às vezes fazer um diagnóstico muito bem estruturado. O comunicadorzão, muitas vezes ele se perde. E essas vendas, né, principalmente venda consultiva, muitas vezes você não leva só na palavra, né? Você não leva só na boca ali e tal. Precisa ter um processo de execução. Então, e a gente não nasceu um perfil e vai morrer esse perfil. A gente também tem que desenvolver. Então, se eu tenho um perfil muito comunicador e eu quero me aperfeiçoar numa venda consultiva, eu preciso fazer um trabalho para desenvolver esse lado executor, esse lado analítico. Aí você consegue performar bem, porque você usa você sabe o que é um ponto forte do seu perfil e desenvolve aquilo que você sabe que você precisa desenvolver. E é isso, assim, né? Se a gente for ver. Mas o empresário, né? Falando assim, o empresário, né, que está no início para montar um time comercial, que não tem muita experiência, ele sempre vai tender a contratar um comunicador. Porque o comunicador ele fala muito bem, ele encanta. Ele consegue, às vezes, em uma conversa, entender o que a pessoa está trazendo, ele consegue entender a lógica do que essa pessoa está trazendo e ele apropria daquilo. Só que você ter o conhecimento é uma coisa, agora vai fazer, vai executar. Entendeu? Sim. Então, muitas pessoas montam um time com aquele vendedor, pô, o cara tinha potencial pra caramba, falou que sabia tudo e não fez nada. Perfil. Às vezes, para fazer o SDR, ele é muito bom, né? Depende, porque um SDR, por exemplo, ele precisa executar muito processo. Ele tem um volume, né? Assim, mas ele precisa executar muito processo. Ele precisa registrar. Não adianta eu só atender o telefone e não registrar o CRM. Então, assim, talvez, você deu o exemplo do carro, possa ter sido uma pessoa que não registrou correto a ferramenta. Né? Então, assim, o perfil que a gente mais gosta na Escalar é o perfil mais executor-analista, porque é mais fácil o executor ele seguir o processo que precisa ser executado e aplicar o esforço. Por mais que o comunicador ele normalmente tem um tempo de onboard menor, ele rampa mais rápido, mas é mais complexo a atenção aos detalhes, os erros repetitivos. Então, vai depender muito também do estilo de liderança. Né? Um líder que é comunicador, né, liderando, às vezes, um planejador,
até que o planejador nem tanto, mas liderando uma pessoa mais analista, os dois vão ficar... Tipo assim, vão entrar em Tretando. conflito. Pô. Exato. Porra, cara, eu falo as coisas que você não faz. Ele fala, cara, mas você não fala os negócios direito. Tipo assim, então fica nesse conflito. Então, assim, acho que pro líder, cara, a primeira coisa é conhecer o perfil dele. Qual que é o meu perfil de liderança? Agora eu tenho que montar um time que seja próximo do meu perfil de liderança, né? Assim, em termos de engajamento, mas não cair só na palavra, né? Assim, e também entender, eu acho que muito empresário erra na hora de montar o time, achando que experiência traz processo de vendas, né? Então, às vezes contrata uma pessoa experiente no mercado e fala, agora resolvi meu problema, agora vai vender tudo, mas não... Ele contratou uma pessoa achando que é o processo de vendas, essa pessoa fica um tempo, vai embora, não larga nada para trás. Então tem que entender essa visão do negócio, assim. Bacana. Mas tem bons comunicadores que são bons de venda. Eu já vendi 2 franquias da Solubritar. Ó. Aí, tá vendo? E agora para implantar elas? Aí eu passo Aí é a equipe. para outro setor da Exatamente. Solubritar. Aí é a equipe, assim, mas igual eu falei, não tem essa regra. Igual, quando você tem normalmente venda de tecnologia, são vendas muito complexas. Só que são Imagina. vendas que demandam muito relacionamento. Então você quebrar um processo de vendas, colocar uma pessoa mais comunicadora no processo de pré-venda, gerando relacionamento ativo e tudo. Na hora que gerou a demanda, você coloca uma pessoa extremamente analítica, ela consegue mapear todos os problemas, todas as soluções e vai transparecer confiança, né, para o cliente. Vai de fato resolver o problema dele. Digamos, Então, é um combo ali, né? Porque, por exemplo, eu não tenho o perfil comunicador aflorado. E aí, por exemplo, na virada do ano agora, eu cheguei lá, tirei uns diazinhos, cheguei lá dia 5, acho, de janeiro. E aí fui repassar as pendências que estavam acontecendo com a equipe de vendas e essa pessoa que eu citei, ela chegou e falou, eu tive retorno do fulano, Beltrano, Ciclano, não sei das contas. Eu falei, nossa, no iniciozinho de janeiro, virada assim de dezembro para janeiro, costuma acontecer nada, né? Tá todo mundo com a cabeça ainda pensando no Réveillon, uma praia, um trem assim. Eu falei, mas o que você fez para esse pessoal te dar retorno assim na primeira semana de janeiro? Eu falei, não, só mandei Feliz Ano Novo para todo mundo que estava ali na minha base. Um Feliz Ano Novo que eu mandei. Aí a pessoa respondeu, Feliz Ano Novo, tô te devendo resposta daquilo e tal, vamos marcar, tal dia eu já tô de volta. Falei, caramba. E aí aí que me chama a atenção, esses comportamentos, assim, porque, cara, foi uma coisa despretensiosa. Feliz Ano Novo. Né? Quando ela mandou, ela não estava pensando assim, preciso marcar uma reunião com esse cara essa semana. Não, ela mandou para a base inteira dela. E algumas pessoas devolveram o contato. E, vamos marcar, né? Próxima semana eu tô aí, por aí e tal. E assim, para a pessoa que muitas vezes é um analítico, tem um perfil mais fechado. Não faria. Eu nem sei se é questão de perfil em si, mas é habilidade mesmo, né? Prestar atenção naquela habilidade, naquele comportamento. A pessoa que é mais fechada, mais retraída, não faz. E o único contato que ela tem com um possível cliente, né, um lead ou mesmo um cliente, é com o intuito de executar uma venda ou de prestar um atendimento e tal. Muitas vezes a pessoa cai ali, esse cara só aparece aqui na hora de assinar um contrato. E aí acaba que isso se perde, né? O analítico, assim, uma pessoa assim, porque você nunca é um perfil só, né? Normalmente você tem dois, tem todos os perfis, mas você vai ter 2 predominantes em você. Então, eu acho difícil, né, um vendedor, né, assim, ter uma autossuficiência sendo planejador analista. Justamente por isso. Porque você olha muito os detalhes, né? Você vai ser mais perfeccionista e aí você não vai andar. Porque muitas vezes você tem que resolver o problema do cliente com o que dá ali na hora. Você tem tempo, né, para resolver. Então, não é um perfil. Normalmente, os perfis que assim, a gente gosta são os perfis mais executores, que são direcionados a tarefa, são direcionados a resultado. Então, esse perfil executor, que ele tem clareza, tem objetivo, tem foco na meta, ele vai executar, normalmente são pessoas mais objetivas, ele combinado funciona muito bem. Então, se ele é combinado com o analista, tudo bem, ele vai executar porque ele sabe que tem que vender, tem que bater meta. Então, assim, talvez ele vá gastar um tempo a mais ali analisando o que ele manda, como que vai ser o follow-up, mas ele vai mandar. Vai ser objetivo, né? O comunicador, ele vai muito para o lado social e tudo. Se ele tem um executor, ele vai ter foco,
né? Assim, do porquê que ele está comunicando. Agora, por exemplo, um comunicador mais puro, cara, às vezes ele manda mensagem pelo social, mas aí ele acaba até esquecendo de conectar que ele tinha que fazer um follow-up, entendeu? Então, assim, é um pouco nesse sentido. Mas os perfis também são trabalháveis. O maior desafio é do gestor, né? É ele saber lidar. Então, você tem um perfil comunicador executor, por exemplo, cara, você vai ter que revisar a proposta dele. Então, assim, se você deixar com que ele, né, assim, ele mande a proposta, principalmente se for proposta com muitos detalhes ali para precificação e tudo, pode passar alguma coisa. E na hora que passar, você vai ficar puto, né? Então, assim, na hora que você ficar puto, e aí? Né, assim, então, eu acho que tem esse lado da liderança também, saber conduzir cada perfil e tudo. É isso aí. O que você tirou de aprendizado de hoje, hein? Com a presença ilustre do Ravi? Eu estou estudando vendas já tem uns 7 anos e ainda não aprendi o negócio. Mas o Ravi vai me ensinar. Eu, como microempreendedora, tenho muito chão aí para andar ainda. Não, mas isso é crescimento, tem um influenciador que eu gosto muito de ouvir e tal, acompanho muito a produção que ele faz, que ele fala, né? Treinar não vende, mas vender treina. Então, assim, você tá ali no dia a dia, tá tomando lenhada, tá tomando portada na cara, não, você vai entendendo comportamentos, o que você está fazendo de errado, enfim. Então, o ponto é esse, né? Treinar não vende, mas vender treina. Então, vai para cima. No finalzinho aqui, eu não sei se eu roubar um minuto ali, ó, mas tem um estudo, né, assim, que fala que é o locus de controle, né, que cada indivíduo tem, o interno e o externo. E aí o interno é quando você entende que você pode às vezes ter nascido numa condição desfavorável, mas só depende de você sair dali. E o externo é quando você tem uma percepção de mundo que você é mais fruto do meio, né? Então, se eu não tenho se eu não falo inglês é porque meu pai não pagou a escola para mim, porque eu não tive oportunidade. Então, um vendedor bom, ele vai ter esse locus interno. Ele vai entender que a meta depende dele. A meta não é a culpa que o Felipe colocou a meta para mim muito alta. Entende? Então, assim, esse comportamento ele é essencial. E aí, esse é um comportamento quase de filosofia de vida. Você não vai ter currículo para isso, né? Então, é um pouco tato de você perceber essa pessoa. Mas é o que de fato vai fazer, acho que qualquer pessoa, em qualquer carreira, alavancar, né? Assim. Com certeza. Okay. Pessoal, chegamos aqui no fim do nosso episódio. Ravi plantou várias sementes para mais uns 10 episódios aí no nosso longínquo futuro, né? Então, o Ravi estará de volta. Vai trazer o André, que era para estar aqui sentado também, faz com nós, né? Mas ele tá perdoado hoje, dessa vez. Mas, Ravi, muito obrigado. Isso. Conta pra gente como é que as pessoas fazem para te achar nas redes sociais, a sua empresa. Legal, seu gente. Perfil. Instagram é Grupo Escalar, né? O site é grupoescalar.com.br. Meu perfil é Ravi Moreira, vocês vão achar mais coisas de moto do que de vendas lá, mas estamos lá. Falta de juízo. Mas é isso, Ravi, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Esperamos receber você de novo aqui. E, pessoal, sigam aí, compartilhem, comentem, né? Se achou bacana, chama a gente para assistir. Se achou ruim, comenta aí o que a gente pode melhorar, mas não fiquem quietinhos não, dá uma curtida, passa a seguir o canal, estamos no YouTube, no Spotify, no Instagram, é só todas colocar. As redes, daqui a pouco TikTok. Quem sabe, né? O empreenda.com.saúde, é só colocar que você vai achar a gente em todas as redes. Isso aí, beijo, obrigada. Um abraço, boa noite, até mais, gente. Obrigado, pessoal.